Bom dia, povo de Deus, graça e paz a todos. Muito bom estar aqui nesse momento para juntos podermos compartilhar mais um pedacinho da palavra de Deus, nem que seja por alguns breves instantes. E para a nossa meditação de hoje, eu gostaria de ler com vocês o texto que se encontra em Jeremias 18, dos versos de 1 a 6, que diz: O vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Logo de princípio nós podemos tirar desse texto uma grande lição: a soberania de Deus. Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Em outras palavras, a nossa vida precisa estar totalmente sob a vontade de Deus. Como cristãos, precisamos estar com as nossas vidas debaixo da vontade do oleiro. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Grave essa lição, porque servirá como pano de fundo para a nossa meditação nessa manhã. E analisando especificamente esse texto, e já inserindo dentro de um contexto maior, aqui Jeremias fala que o Senhor lhe pediu para que descesse à casa do oleiro, pois lá ele ouviria as suas palavras. Qual o contexto? Jeremias profetizou sobre Israel num período muito conturbado, onde, mais uma vez, Israel se via envolvido em pecado, iniquidade e principalmente naquilo que Deus mais odeia, a idolatria. E não foram poucas as vezes que, orientado pelo próprio Deus, Jeremias conclamou aquele povo a se voltar para Deus. Jeremias conclamou aquele povo a mudar o seu comportamento, a sua atitude e se voltar para o Deus único, o Deus vivo e verdadeiro. Mas aquele povo, mais uma vez, infelizmente, virou as costas para Deus, não deu ouvido às palavras do profeta. E como correção, Deus prediz o cativeiro daquele povo. O castigo era inevitável. Babilônia estava por vir. Ou seja, aquele povo, e se você conhece bem a história, aquele povo seria levado como cativo por um império violento, sanguinário e idólatra. Ele perderia o que de mais importante tinha, que era a sua liberdade. E como Jeremias se posicionava diante disso? Com muita tristeza, com muitos questionamentos, até mesmo diante do próprio Deus, com um certo olhar de desesperança. Então Deus convida Jeremias a ir à casa do oleiro, e lá Deus falou com Jeremias. E analisando propriamente o texto, ele diz: E descia à casa do oleiro, e este estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Qual é a lição que a gente pode tirar para os nossos dias, como cristãos de hoje? Deus não mudou. O mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age no presente e é o Deus que agirá sempre, até a sua volta. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Muitas vezes cantamos na nossa igreja: Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso. Outros cantam como um barro nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Mas será que nós realmente temos essa vontade diante do Senhor? Será que realmente nós estamos deixando que o Senhor faça a vontade
dele como olheiro em nossas vidas? Será que nós estamos deixando que o Senhor modele, molde as nossas vidas com seus dedos, ao toque de suas mãos? Ou nós nos sentimos na posição de questionar a Deus qual é a vontade dele? Ou impor a Deus a nossa vontade? Deus não mudou e ele está agindo no presente. Não basta apenas ser um vaso bonito aos nossos olhos ou aos olhos dos homens. Precisamos estar bonitos e valorosos diante do Senhor. Talvez, conjecturando um pouco sobre esse texto, alguém que chegasse naquele momento, visse aquele vaso tão bonito esteticamente, e o próprio texto diz, aquele vaso quebrou-se na mão do oleiro. Então o oleiro, com toda a paciência, foi lá, juntou aqueles pedaços e novamente botou sobre a roda e começou a trabalhar novamente naquele material, naquele barro. Faltava aquele barro alguma coisa, faltava aquele vaso, apesar de bonito, alguma coisa, era a consistência. E é isso que pode estar acontecendo com a minha vida, com a sua vida. Talvez você esteja bonito aos olhos dos homens, mas precisamos estar bonitos e principalmente consistentes, maduros diante do Senhor, porque o Senhor sim quer trabalhar em nós. Não são poucas as vezes que cantamos em nossas igrejas, eu quero ser, Senhor amado, que esse realmente possa ser o desejo do meu coração e do seu coração, que você realmente possa querer, de fato e de verdade, ser esse vaso novo e valoroso diante do Senhor. Diga para o Senhor, Senhor, quebra a minha vida, tira de dentro de mim tudo aquilo que me impeça de ser esse vaso precioso aos teus olhos, de ser esse vaso de valor aos seus olhos. Tudo aquilo, Senhor, que pode até parecer bonito aos olhos dos homens, mas que te desagrada, que tu possas tirar, que tu possas quebrar da minha vida, para que a tua obra seja completa em mim. E no último versículo do texto diz, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, este como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E é o que o Senhor está dizendo para você, como Ele diz para mim, como nós crentes do século 21. Ele diz, não poderei fazer na sua vida, meu servo, minha serva. Assim como aquele oleiro mexe com aquele barro e trabalha naquele barro, assim eu posso fazer na sua vida, se te colocares totalmente sob os meus cuidados, sob as minhas mãos. Que possamos ser realmente esse vaso valoroso diante do Senhor. Deus abençoe. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra lida, pela meditação nesta manhã. Deus, como é bom saber que temos um oleiro que molda as nossas vidas. Temos um oleiro, ó Deus, que através do toque suave de suas mãos, de seus dedos, ó Pai, vai nos dando forma, Senhor Deus. Vai, ó Deus, nos tornando vasos valorosos diante de Ti, Senhor. Que possamos ter isso em mente, ó Pai. Que possamos aplicar isso em nossas vidas. Que possamos ser realmente, Senhor Deus, como esse vaso totalmente dispostos às mãos do oleiro, para que, segundo a vontade do oleiro, faça, Senhor Deus, em nossas vidas aquilo que for de sua vontade, ó Deus. Não nos deixe, ó Pai, questionar, ó Pai, lamentar, Senhor Deus, mas queremos realmente ser usados por Ti. Que Deus nos abençoe, Senhor Deus, que Tu possas, Senhor Deus, ser o nosso guia, o nosso protetor, o nosso ajudador mediante as dificuldades, Senhor Deus, de nossas vidas, no nosso dia a dia. Ó Deus, muito obrigado. É o que te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.